Brasília recebe o evento pela primeira vez e, em 2018, o fórum ocorreu no Rio de Janeiro. Em 2019, em São Paulo, no Memorial da América Latina. Nesta terceira edição, o Fórum Mundial Niemeyer desenvolve o tema central, a revolução pós-desafios e metas para um mundo sustentável, tendo por intuito promover práticas e ações de relevância e responsabilidade em âmbito mundial nas áreas de arquitetura, urbanismo, ciência, cultura e humanidades. Ao congregar iniciativas em mais de 15 países, o Fórum busca reunir pessoas e instituições de excelência para debater propostas, projetos e práticas sustentáveis para um mundo melhor, mais justo, solidário e humano. Convido a todos a se colocarem de pé para juntos ouvirmos o hino nacional. Vamos assistir o vídeo de abertura do evento?
Gostaria de convidar todos também a assistirem um vídeo do nosso idealizador, Paulo Niemeyer. Quero deixar aqui os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, Hoffmann, Fora Engenharia, Organização Paulo Otávio, Vila Gres, Estúdio Vetro, Elipsia, Macau Arquitetura, Top Colors, Casa Parque, Correio Brasiliense, Brasília Palace Hotel, Meliá, OnLife, Hospital Santa Lúcia, Casa da Moldura, Faculdade Roberto Miranda e também aos nossos apoios institucionais, Ministério das Relações Exteriores, Setur DF, CalDF, IAB-RJ, IAB Nacional, ABEA, FNA, Setur DF, IFAM, São Gonçalo Futebol Clube, CalBR, CalRJ, CODESE DF, Cialp, IFRJ, IBGF, FINEP, Cigroup, BHD Comunicação, UNB e Tecnogrup. Convido a todos agora para juntos debatermos o tema Cidades, Clima e Planejamento Urbano. Mas antes vamos receber os nossos convidados aqui no palco. Eu gostaria de convidar o senhor Walter Baeri, diretor jurídico do BNDES. A senhora Leila Marques, arquiteta e urbanista, escritora e conselheira federal do CalRJ. E a senhora Marta Romero, professora da UNB. Passo agora a palavra à nossa mediadora Leila Marques, que estará conduzindo esse debate. Eu teria um slidezinho, que eu não sei se eu mandei muito em cima da hora, se chegou a tempo, só para eu não falar demais, que sempre orienta. Temos? Temos. Bom, primeiramente, como já foi apresentada, está ali uma colega também, conselheira federal de Roraima, né? A Graciete, queria também registrar a presença dela. Nós somos conselheiras federais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conheci o Paulo como conselheiro estadual também, no Rio de Janeiro, né? Conselheiro do Rio de Janeiro. E hoje aqui fui convidada, é a segunda vez que eu participo do Fórum Niemeyer. Primeiro ano eu fui mediadora até da mesa com o ministro das cidades. Né? Que bacana. E hoje estamos aqui para a gente falar de cidades, clima e planejamento urbano, ao lado de duas autoridades no assunto. Então, pediria para passar esse... eu passo. E aí, aqui, né? Tá. Bom, o que eu vou fazer uma fala inicial, porque, na verdade, as autoridades estão ao meu lado para falar. O que como urbanistas, né, nós temos a certeza, temos a chancela de poder dizer que as cidades crescem
E aquelas que crescem sem planejamento urbano, elas podem até se expandir fisicamente, elas podem ter números maiores, mas dificilmente elas vão crescer e se desenvolver. Tá? Então, aí eu destaco 3 palavras importantes nesse painel, nesse cenário, que crescer, na verdade, é aumentar tamanho, pode aumentar em termos de população, em termos de número de prédios, pode ter adensamento, expandir, que é ocupar novas áreas, né, que é o espraiamento, e desenvolver, que, na verdade, é um crescimento que está relacionado a progresso. Tá? O que é o progresso? A qualidade de vida da população. Então, para você ter essa junção de crescimento mais desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, acho que todo o mundo científico está de acordo que nós precisamos ter planejamento. No caso, o planejamento urbano, que envolve diversas disciplinas, não só nós urbanistas. Aí pode passar. E aí, pode passar. Ah, sou eu. Eu estou acostumada com outras palestras, que é alguém que passa. E aí eu faço até uma parada, porque eu falei que eu ia tocar no assunto um assunto que envolve o BNDES, que ontem, no Rio de Janeiro, eu estava numa palestra exatamente sobre o Master Plan do Centro do Rio de Janeiro. O que é o Master Plan? É, na verdade, um projeto que foi contratado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Social, o BNDES, né, está ali a referência, em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que é um estudo que tem o objetivo de apresentar uma visão de futuro para o centro do Rio de Janeiro, que, como outras metrópoles brasileiras e até mundial, passa por aquele processo de esvaziamento muito grande, uma tristeza que nos dá ver aqueles prédios históricos, prédios tombados, enfim, né, as portas fechadas, não há mais comércio. E aí o que acontece? Aquela cidade, aquele centro de cidade que vai virando aquele fantasma, e o que vai crescendo é a população de rua, é a miséria, é a falta de emprego, é o abandono. Então, esse projeto, eu quero aqui na presença do Dr. Walter, parabenizar a iniciativa. Né? Então, ontem o CAU-RJ abriu as portas para apresentar para a sociedade, porque o importante é que a sociedade tome conhecimento do projeto e possa opinar, porque o planejamento urbano também requer essa necessidade dessa troca. Né? Enfim, então, esse projeto, esse Master Plan do Centro do Rio de Janeiro, é um exemplo de que a gente precisa planejar. Isso não vai ser para curto prazo, nós não vamos... Eu sei que a pandemia, inclusive, acelerou, né, esse esvaziamento dos grandes centros, né, por conta do home office, que acabou vindo para ficar de uma forma um pouco acelerada, que não foi exatamente muito bem planejada, enfim, mas é o que a gente está vendo de realidade. Então, esse projeto acabou vindo ao encontro desse decreto que saiu este ano, né, que é o Programa de Democratização de Imóveis da União, que é realmente dar uso, porque arquitetura sem uso, arquitetura sem pessoas usando, não é arquitetura, tá? É só um cenário, é só uma caixa de concreto, enfim, né? Ela pode criar alguma sensação na paisagem, mas ela precisa ter utilidade. A arquitetura não é só escultura, né? Ela também envolve, né? Veja Niemeyer, né? Que é o grande escultor da arquitetura, mas ela precisa ter função. Então, por favor, passando. Sou eu, de novo, mas, por favor, Leila, passe. E, enquanto no planejamento urbano clássico, né, nós tínhamos que ter esse cuidado com com as ações políticas, ambientais, sociais, para a gente poder criar realmente um planejamento. No planejamento urbano atual, além de todos aqueles itens que a gente já tem, desde o tempo de universidade, a gente sabe que a gente tem que estudar mobilidade urbana, a ordenação do crescimento, a questão da paisagem, a questão de áreas verdes, patrimônio cultural, habitação e habitação de interesse social, enfim. O planejamento urbano atual, ou seja, os urbanistas, aqueles que trabalham com urbanismo atualmente, têm novos desafios, né? São os novos desafios de criar cidades sustentáveis, cidades resilientes para aquelas que estão dentro de uma situação que já está, alguma catástrofe que já está em curso, que não temos mais, às vezes, nem como reverter, mas então precisamos criar espaços resilientes. Temos que tomar cuidado, que é justamente o tema dessa central, né, que permeia todo esse Fórum Niemeyer, que é as questões do aquecimento global, o clima, né, que tem a ver também com poluição, com falta, às vezes, de áreas verdes. Temos que tomar cuidado com a distribuição de renda, além da infraestrutura, para não criarmos guetos, espaços, segregação, enfim. E o planejamento, cada vez mais, ele tem que ser muito dinâmico e acompanhar as necessidades da sociedade
tanto quanto possível, em tempo real. Como diz o nosso amigo Washington Fajardo, né, também arquiteto urbanista, as cidades precisam continuar a crescer, ainda que sem se expandir. Tá? Então, com essa falinha inicial, eu termino aqui só uma introdução, e eu acho que eu passo a palavra, pelo que eu vi na sequência, para o Dr. Walter, e depois podemos terminar com a professora? Pode ser assim? Então, por favor. Assim. Ele também tem uma apresentação, Dr. Walter. Muito bom dia a todos e todas. Primeiro, uma satisfação estar aqui no Fórum Mundial Niemeyer. Niemeyer, que é um marco histórico para a arquitetura e urbanismo mundial, um orgulho para o Brasil e um homem que pensava um Brasil grande, desenvolvido, bem planejado e, sobretudo, solidário. E é esse sonho que nós devemos carregar para essa e para as próximas gerações. E o BNDES é uma das pontes desse sonho, porque nós pensamos o tempo todo em desenvolvimento. E desenvolvimento nas mais diversas vertentes e, inclusive, nos meios urbanos. Com esse nós temos 2 produtos que são produtos fundamentais para as cidades se desenvolverem em termos urbanísticos. O primeiro via fábrica de projetos do BNDES, os projetos de master plan de grandes centros urbanos. Nós temos o Rio de Janeiro, um case de sucesso já, porque ele está pronto e entregue à cidade do Rio de Janeiro. Temos estudos em andamento de master plan do Centro Urbano Histórico do Recife, Belém e outras tantas cidades brasileiras, e também um projeto, o BNDES é o maior investidor em patrimônio histórico do Brasil, e nós temos um projeto de, agora, mais de década, que se chama Resgatando História, que faz com que o BNDES hoje seja o maior investidor em reparação de patrimônio público no Brasil e de acervo histórico. Fizemos uma grande revitalização do centro de Ouro Preto, outras cidades históricas que também são marcos arquitetônicos, históricos e urbanistas do Brasil. Nós temos um desafio muito grande quando a gente pensa em planejamento das cidades e urbanismo na nossa década. No Conselho de Administração do BNDES, a gente tem o privilégio e a honra de termos lá a Isabela Teixeira, que, além de uma grande voz ativa na ONU em tratando de sustentabilidade, mudança climática, também o Carlos Nobre, que é um cientista climático, e a gente teve uma conversa recente no banco que tem dados alarmantes sobre o clima. Nós, possivelmente, até 2030, vamos ultrapassar a meta o marco negativo de crescimento de mais de 1,5 graus centígrados de temperatura mundial desde o início da Revolução Industrial. E se nós continuarmos nessa progressão geométrica de emissão de gases do efeito estufa, com todo o efeito projetado, nós chegamos até 2050 com mais de 2,5 graus centígrados de aquecimento, o que significa, por exemplo, a insustentabilidade do bioma amazônico. Para se ter ideia do que é isso. Ano passado, no BNDES, nós tivemos que resgatar agricultores do Rio Grande do Sul por conta de uma seca que foi uma das piores secas da história, teve quebra de safra, um problema muito grande com a pecuária do Rio Grande do Sul em razão dessa seca. E quando o BNDES acabou o programa de apoio da seca, vieram as chuvas e as enchentes nas cidades, e a gente teve que socorrer, em razão das enchentes, diversas cidades do Rio Grande do Sul, para dar a dimensão do desafio que nós temos em face das mudanças climáticas. Enquanto nós falamos novamente, o Rio Grande do Sul e várias cidades atingidas com enchente. Então, esse planejamento urbano precisa ter um racional completamente diferente do que vinha sendo feito nas décadas passadas, porque a realidade da mudança climática ela é definitiva em termos de planejamento urbano, e nós temos que criar cidades que não só sejam sustentáveis, mas sejam resilientes diante dos eventos extremos
que nós estamos observando. Então, vejo na plateia muitos estudantes, talvez um campo de pesquisa e um campo de desenvolvimento é a estrutura urbana resiliente para a gente dar conta de todas essas mudanças climáticas. Para falar um pouco sobre o BNDES, né, fazer um pouco aqui jabá, propaganda nossa, o BNDES é 100% da União, é o maior Banco Nacional de Desenvolvimento da América Latina, com mais de 140 bilhões de dólares em ativos, um corpo funcional de 2.400 empregados, é uma estrutura enxuta, mas somos o maior banco de desenvolvimento da América Latina. O maior provedor de financiamento e planejamento de longo prazo do Brasil desde 1952. Quando a gente fala em investimento público, sobretudo em infraestrutura urbana, um dos grandes desafios são justamente o prazo de maturação dos projetos. São prazos que têm, sob a lógica econômica, que a gente chama de custos afundados, existe uma fase de capex, de investimento muito grande, e o retorno ele é diluído ao longo de um tempo muito longo. E o capital privado possui restrições para crédito de longo prazo. Então, é importante um banco de desenvolvimento para a infraestrutura urbana, para a infraestrutura em geral, mas, sobretudo, infraestrutura urbana. Então, peça-chave de investimento em política pública e tem um rating corporativo melhor do que a nota do Brasil de classificação de risco. A gente tem investment grade pelas agências de risco todas. Então, é um ator importante também sob a perspectiva de captação internacional de recursos para voltá-los à infraestrutura. Nos últimos anos, aqui dados desde 2000, o BNDES investiu só no setor de energia 750 bilhões de reais e 35 bilhões de dólares em energia renovável, que faz o BNDES ser, entre todos os bancos do mundo, o que mais investiu em energia renovável. Mais de 74 gigawatts do nosso sistema foram financiados pelo BNDES, o que significa 75% da expansão de energia renovável do Brasil foi financiada pelo BNDES, o que faz com que o Brasil tenha hoje uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A nossa geração de energia elétrica é uma das mais limpas do mundo, com 83% da nossa geração de energia elétrica ela é renovável e sustentável, e isso pode representar uma oportunidade muito grande em termos de nova industrialização. Se a gente pensa também em urbanismo, a gente pensa num meio urbano industrial, mas uma nova indústria calcada na sustentabilidade. E o Brasil tem uma oportunidade tremenda de geração de emprego e industrialização no que alguns especialistas têm chamado de power shoring, que é usar a nossa energia renovável para limpar a cadeia produtiva e a matriz energética das indústrias. E aí falar um pouco sobre os dados de infraestrutura, transporte, logística, água e saneamento no Brasil e o papel do BNDES. Te investiu só em mobilidade urbana 63 bilhões de reais como país, 30 bilhões dos quais por meio do BNDES em projetos de mobilidade urbana. 120 bilhões de projetos estruturados pelo BNDES para financiamento de saneamento, e não dá para falar sobre desenvolvimento do meio urbano sem investimentos que os meios urbanos precisam de saneamento. Saneamento é fator de desenvolvimento, não existe possibilidade de desenvolvimento sem ele. O Brasil ainda tem índices de cobertura de água potável e esgotamento muito aquém do que a gente necessita para gerar qualidade de vida das pessoas e não impactar de forma significativa os custos de saúde associados à ausência de água limpa e tratada em um sistema de esgotamento adequado, sobretudo nas regiões periféricas das grandes cidades, que são um desafio para o urbanismo. Nós temos mais de 170 milhões de passageiros por ano em demanda nova financiada com o BNDES, 3,5 milhões de passageiros por dia em capacidade incrementada desde o ano 2000 em projetos de mobilidade urbana, 79 milhões de pessoas impactadas com os projetos de saneamento e mais de 25 mil quilômetros de concessões de rodovia que passaram
pela estruturação do BNDES. A gente tem, atualmente, um tripé de desenvolvimento que é incorporado pelo planejamento do banco. Primeiro, a nova política industrial. Essa indústria, essa possibilidade que a gente tem de desenvolver capacidade industrial a partir de uma matriz energética mais limpa, de um plano de expansão industrial que seja calcado na tecnologia verde, nas novas oportunidades para a transição para uma economia de baixo carbono. Como eu falei, em virtude das mudanças climáticas, o mundo não tem outra saída. Vai ter que investir cada vez mais numa indústria limpa e renovável. Temos o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, com compromisso de investimentos de 350 bilhões nos próximos 3 anos. E o nosso plano de transição ecológica. São 3 tripés importantíssimos para a alavancagem do desenvolvimento no Brasil. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento em infraestrutura, de forma específica, inclusive infraestrutura urbana, desde o ano 2000, o BNDES ajudou a financiar 200 bilhões de dólares, com mais de 2.000 projetos, e o que a gente percebe é um crescimento de 2022 para 2023 de 20%, do que a gente financiou. Se a gente pega o financiamento de infraestrutura no Brasil, e que demanda capital de longo prazo, ele ainda é muito aquém do que a gente precisa, e o BNDES é um componente importante, aí, com mais de 30% de todo o investimento no setor de infraestrutura, esses valores em dólar. Quando a gente pega o que a gente investe em percentual do PIB para o setor de infraestrutura, a gente percebe que a gente investe valores próximos do que a gente precisaria para a expansão adequada nos setores de energia, telecom e agora água e saneamento. Depois do novo marco do saneamento, houve uma expansão muito grande de investimento em saneamento, mas transporte e logística ainda é um desafio. A gente fica muito aquém do que a gente necessitaria de investir frente ao PIB para melhorar a qualidade de vida das pessoas no meio urbano. De falar de transporte e logística é falar de melhoria dos meios urbanos, mobilidade urbana é um desafio muito grande. E quando a gente pensa no meio urbano e fala de mobilidade urbana, transporte no mundo, o setor de transporte, é responsável por 1/4 das emissões de carbono hoje no mundo. Quando a gente trata de poluição no meio urbano, entre 25% até nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, 50% da poluição do meio urbano é causada pelo sistema de transporte. Então, a gente tem um desafio brutal de mudança da matriz energética, de limpeza dos sistemas de transporte, ao mesmo tempo que a gente modifica os meios urbanos para dar qualidade de vida às pessoas. Mobilidade urbana é fator de desenvolvimento. Quando a gente pega o percurso médio do trabalhador, das suas casas, para o trabalho, é um índice importante que compõe a qualidade de vida, né? Quantas horas as pessoas usam para se deslocarem das suas casas para os seus trabalhos. E a gente tem uma oportunidade gigantesca nesse setor. Primeiro, para a atualização da mobilidade urbana e a eletrificação da nossa frota. O Brasil é o 2º maior país com frotas de ônibus e transporte de ônibus no mundo. Nós somos o maior exportador de ônibus da América Latina e somos o 2º maior país em frota de ônibus. A eletrificação ela não é só em razão do meio ambiente, da necessidade de reação a algo que é responsável pela poluição urbana de modo substancial, mas é uma oportunidade econômica de desenvolvimento muito importante para todo um ecossistema industrial de transformação dos ônibus hoje a diesel e poluentes numa matriz e numa frota urbana de ônibus sustentável e melhor para a vida das pessoas. No Brasil, são 18 bilhões de viagens de ida por ano, muito dependente do ônibus, né? 85% das viagens em meio urbano são feitas por ônibus e a maioria dessa frota ainda é uma frota de matriz energética poluente, a diesel,
e muitos com mais de 10 anos de uso que são ainda mais poluentes. Então, a gente tem um desafio muito grande de mudança e eletrificação da matriz urbana e a necessidade de investimento nos próximos 15 anos para a mudança desse 85% do modal urbano de transporte, que é ônibus, vão demandar 75 bilhões de dólares de investimento, que pode redundar numa revolução na nossa indústria de fabricação e produção de ônibus elétricos. Isso é uma oportunidade econômica muito grande para o Brasil, tendo em conta que nós somos o segundo maior utilizador desse modal no mundo. O BNDES lidera os estudos de viabilidade técnico-econômica para projetos de mobilidade urbana nas 21 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Ao lado disso, nós temos também esse projeto de elaboração dos Master Plans de urbanização, diante do desafio que é integrar a cadeia de infraestrutura à realidade cada vez mais presente, sobretudo nos centros das grandes cidades, que são os novos vazios urbanos. Vazio de ocupação de imóveis, vazio de destinação, vazio de atividade econômica em regiões e locais muito nobres dos centros urbanos. Isso também é uma oportunidade de desenvolvimento importante e com capacidade de impactar só em veículo e transporte de massa, trilho, eletrificação da frota de ônibus e BRTs, mais de 80 milhões de pessoas no Brasil. Então, é um projeto muito importante sob perspectiva não só urbanística, mas em termos de desenvolvimento da nossa capacidade industrial. Grandes cidades do mundo, da América Latina, já estão num processo de transição acelerada e troca e substituição das suas frotas de ônibus, e o Brasil tem uma oportunidade. Nós somos hoje o maior exportador de chassi e veículos de transporte urbano no modal ônibus para a América Latina, mas nós estamos enfrentando a concorrência muito forte dos veículos elétricos chineses e a gente precisa urgentemente atualizar a nossa matriz industrial para liderarmos na América Latina e no Brasil essa transformação. O Brasil tem atualmente uma frota de 107 mil ônibus urbanos em operação e eletrificar 100% reduziria 9 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Como eu disse, 50% da poluição urbana nos grandes centros urbanos brasileiros são causadas justamente pelo modal de transporte inadequado e poluente. Então, a gente tem não só redução de 89% do total das emissões, mas benefícios sociais e ambientais. Melhora do ruído nos centros urbanos, melhora da qualidade do ar, diminuição de internações no sistema de saúde em razão de doenças pulmonares associadas à poluição urbana. Isso acontece muito em São Paulo, em determinados períodos do ano de muita seca. Essa poluição urbana gera problemas de saúde para a população, diminuição de qualidade de vida, tem menores custos de manutenção, maior vida útil e, atualmente, 4 fabricantes de ônibus elétricos já estão aptas a acessar linhas de financiamento do BNDES com plantas de fabricação de ônibus integralmente no Brasil, gerando emprego, renda, desenvolvimento no país. Nós temos, hoje, muito pouco ainda desse projeto, mas até 2024 nós vamos ter mais 3 mil novos veículos que já estão em produção e em licitação em diversas cidades. Acabamos de aprovar um financiamento para a cidade de São Paulo para a renovação da sua frota e eletrificação, que tem sinergia total com a renovação do nosso parque e das potencialidades industriais nesse segmento que o Brasil pode ser muito competitivo, porque somos o segundo maior mercado do mundo para esse modal. Nós estamos prevendo, portanto, só esse ano, mais de 3 mil novos veículos e esse desafio da gente completar essa transição até 2030 do nosso modal de transporte urbano. E aí, aqui um pouquinho do projeto da cidade de São Paulo, né, que lidera essa tendência e estabeleceu um objetivo de 100% da frota até 2038. O BNDES apoia essa iniciativa e aprovou recentemente um financiamento de 500 milhões de dólares para a aquisição de 1.300 ônibus elétricos
nessa primeira fase de eletrificação dos 2.600 veículos até 2024. E todos esses veículos vão ser produzidos no Brasil. Então, vamos também gerar renda, emprego, além da nova rota tecnológica para a transformação do meio urbano. Também apoiamos a linha 6 do metrô de São Paulo, que é um marco de financiamento. Hoje, você poderia, né, transportar só com a linha 6 mais 630 mil passageiros por dia, o que equivaleria a reduzir 228 mil toneladas de CO2 por ano só no meio urbano, na região metropolitana de São Paulo, com esse projeto da linha 6 do metrô. Um total de investimentos esperados de 3 bilhões de dólares e 1,4 bilhões, quase metade desse investimento financiado, apoiado pelo BNDES. Em razão da estruturação desse projeto, o BNDES ganhou um prêmio em 2023, um prêmio internacional do Deal of the Year, que foi o negócio do ano, a estruturação de projetos do ano em termos de mobilidade urbana da Latin Finance. Então, nós estamos liderando esse processo de transformação do meio urbano. Existe um desafio porque a nossa necessidade é de expansão rápida de investimento frente ao PIB nesse modal, e para a logística e infraestrutura urbana o nosso gap é muito grande. Então, qualquer investimento adicional faz impacto. A gente tem acelerado muito o ritmo, mas a gente precisa de medida para tornar o nosso crédito um pouco mais competitivo. Hoje a gente está financiando esses projetos basicamente a taxa de mercado, e conseguimos fazer porque somos uma das poucas instituições financeiras que topa carregar o risco do projeto com financiamento de longo prazo, né? O problema do financiamento dos projetos de infraestrutura urbana é o prazo de maturação e de retorno desses investimentos, que é maior do que a expectativa, muitas vezes, dos atores econômicos, que financiam parte inicial do projeto com um prazo de recuperação curto, mas não os investimentos de longo prazo necessários. E esse é o desafio atual que nós temos. O desafio de criarmos, de mudarmos a matriz energética da nossa mobilidade urbana, desafio de ocupar de forma mais inteligente os vazios urbanos e os espaços com uma infraestrutura que seja sustentável, e nós temos que projetar essa nova mobilidade urbana sob a lógica de infraestruturas resilientes e que vão enfrentar cada vez mais efeitos dos eventos climáticos extremos. Então, são muitos os desafios e acho muito importante, num fórum que fala também para os arquitetos, quem planeja um meio urbano, universidade e conselhos e os setores industriais devem dar as mãos para a gente pensar em conjunto as soluções para o Brasil do futuro, um Brasil que pode ser verde, sustentável e com uma industrialização inclusiva e com um meio urbano que gere mais desenvolvimento e riqueza para todo mundo. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigada pelo conhecimento bom. Ali, Vicente Loureiro, quero registrar também, especialista em transportes no Rio de Janeiro também. Vou passar a palavra agora para a professora e fazer só um comentário, né? Que nós que somos de uma geração saudosistas do BNH, né, o Banco Nacional de Habitação, a gente vê que toda aquela ideia está encampada, né, por exemplo, pelo BNDES, indo além, né, além da habitação, a importância, por exemplo, da questão da mobilidade pensada. Parabéns por estar tão adiantado, não sabia desses projetos todos, foi bom conhecer. Então, professora, por favor. Bom dia a todos. É muito bom estar nesta mesa, né? Eu acho que vai me poupar bastantes coisas, né? Eu sou a professora Marta Romero, professora titular da Faculdade de Arquitetura da UNB, aposentada, tá? Recentemente, mas ainda estou orientando. Mas foi muito bom tê-los escutado, os dois. E é muito bom também ver esse público tão novo, né? Tão jovem, eu acho que é o nosso futuro.
Bom, eu vou falar um pouco sobre a cidade e as mudanças climáticas, né? E algumas coisas que acho que nós podemos fazer ainda, né? Se trata de falarmos de cidades, né? A cidade, ela foi recentemente considerada nos grandes congressos do Habitat, tá? Ela não fazia parte dos discursos, tá? Então, os grandes congressos do Habitat, que são os que nós participamos sempre, né? Tem a ver com a cidade, com crescimento, com urbanismo, com desenvolvimento, tá? Recentemente, a cidade faz parte desse discurso. Quando nós temos que entender que o futuro, né, depende de como vão evoluir as soluções urbanísticas. Nós vivemos em um planeta urbano, tá? Temos uma grande concentração de toda a população mundial em cidades, tá? E aí é que vem esse tema que eu trabalho muito no meu laboratório, né, com meus alunos, que é a parte de incluir como elemento de projeto o clima e os elementos ambientais. Então, uma das coisas que nos preocupa muito é que o principal motivo, né, causa do aquecimento das cidades não é aquele grande efeito estufa global, e sim a perda da vegetação que está acontecendo nas cidades, tá? As mudanças do uso do solo, as emissões de calor antropogênico, né, do qual nós fazemos parte, junto com transportes e com todas as outras produções. E, nesse sentido, é que o que está contribuindo muito é para essas mudanças é a fragmentação da paisagem, o uso intensivo da energia, a pressão sobre os ecossistemas e a expansão urbana e o consumo. Já se acostumaram com o meu sotaque? Sim, né? Então tá bom. Ele não vai embora, deu muitos anos aqui, mas não consegui nada, né? Então, com base nesses fatores, que é necessário propor medidas de adaptação, tá? De adaptação e mitigação para que as cidades fiquem mais resilientes. Então, como falava, né, as cidades recentemente estão entrando como tema, né, nesta questão do clima, do aquecimento global, tá? Recentemente entraram no painel intergovernamental que estuda justamente as mudanças climáticas, né? No protocolo de Kyoto ainda não tinham entrado, né? Então, a urbanização, então, quer dizer, a forma como nós, né, nos adaptamos a este lugar, tá? É que recém foi considerado em 2007, no 5º relatório do IPCC também, em 2014, tá? Que aí teve um especialmente dedicado às cidades, tá? Mas que é o que está acontecendo? Que nós temos que, como já acaba de ser falado aqui, né? Nós temos uma grande intensificação do calor, tá? O Brasil está mais quente, tá? Muito mais quente. E o futuro que nós estamos visualizando não está melhorando nada, né? Muito pelo contrário, né? As grandes medidas que deveriam ser adotadas não estão sendo tomadas. Então, nos cabe, na nossa parcela de profissionais, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, nós temos que integrar um pouco mais esse conhecimento na tomada de decisões, né? É aí que a estratégia de manter uma vegetação arbórea em parques urbanos conectado com a arborização geral da cidade, nas vias, deveria estar formando uma rede de infraestrutura verde na cidade. Isso diminui o aquecimento urbano, porque diminui que as temperaturas de superfície, por quê? Pelo sombreamento, tá? Aumenta as perdas de calor por evaporação e, claro, consequentemente, diminui esse calor que fica armazenado na cidade durante todo o dia, porque isso é inevitável, né? Nós temos até assim no cenário global que a questão do clima é um dos principais temas a serem tratados, mas o que tem mais aí ênfase justamente é a deficiência nas respostas climáticas, tá? Dentro de los grandes temas mundiais, né?
Então, nós precisamos incorporar o uso do espaço na análise do clima. Tá? Aqui no Distrito Federal, vocês veem duas imagens com um espaço de tempo bastante significativo, 2060 e 2015, nós temos uma grande ocupação do território, né? Então, esse grande crescimento reforça a necessidade de incorporar a forma, né, ao urbano e o que nós fazemos com o uso do solo, né? Nós temos diferentes regiões administrativas com diferentes desenhos urbanos, cada uma delas utilizando esse espaço de uma forma diferenciada, com mais ou menos verde, a maioria delas é com menos verde, né? Nós temos alguns, né, como Itapuã, por exemplo, que não tem nenhuma árvore nas ruas. Também não tem espaço nas calçadas para pôr árvore. Aqui na capital, tá? No Distrito Federal. Então, não é outro bioma, não. Tá? Então, a forma que nós ocupamos o Distrito Federal, com essa baixa densidade e com grandes áreas pavimentadas, realmente não nos está conduzindo para um caminho mais promissor, né? Então, por isso é que nós temos que ter muita consciência do que está acontecendo. Tá? No Distrito Federal, nós temos aumentado o número de dias com umidade abaixo do 30%. Nós aumentamos quase tudo em geral, mas uma das coisas mais chamativas do Distrito Federal é que diminuímos a amplitude térmica, tá? Em pouco tempo, em 60 anos. Né? Outras cidades, né? São Paulo demorou 460, né? mais de 400. Né? Nós, em 60 anos, conseguimos mudar o clima. E mudar para pior, não para melhor, claro. Tá? Que é o que sabemos hoje? Que temos aumento, né, da temperatura média mínima, aumento da média máxima. Tá? E estamos identificando ondas de calor com durações de bastante tempo. Eu acho que este ano vai ser muito pior, porque esse dado que eu tenho é de 2017, né? Onde temos 20 dias por ano dessas ondas de calor. Né? Cada ano a onda de calor aumenta. Então, nós temos que ver, por exemplo, o que estamos fazendo com o nosso espaço. Né? O espaço brasiliense, que é um centro urbano de dimensões metropolitanas, né? Ele tem um padrão de crescimento, tá? Que está lo transformando em nada de lo que foi projetado e pensado no início deste lugar, tá? Porque nós já estamos ultrapassando as fronteiras do Distrito Federal em uma conurbação, ou seja, nós estamos juntando a ocupação urbana de vários outros lugares que antes estavam muito distantes, né? E essa conurbação nós verificamos que ela está na direção oeste, né? Caminho de Goiânia e passando por Anápolis, tá? Essa é uma imagem com a que nós trabalhamos no laboratório, né? De noite se vê muito mais essa conurbação, né? Porque se vê as luzes acesas, né? Então, a cidade que nós temos hoje, aqui, temos 3 milhões de habitantes, mais de 3 milhões de habitantes, né? E temos mais de 2 milhões de carros. Tá? Nós estamos quase que 1 a 1. E nesse sentido, né, a forma que estamos ocupando, né, a forma urbana dispersa é preocupante, especialmente para estes aspectos climáticos. E a forma que nós estamos fazendo também o nosso desenvolvimento também é preocupante, porque os eventos recentes, né, vamos dizer a Copa do Mundo, ela conseguiu, para alargamento das pistas, né, destruir bastante vegetação, justamente em uma das estradas que denominadas estradas parques que nós tínhamos e que realmente hoje de parque não tem nada, tá? Então, essa forma de que nós estamos fazendo esse crescimento, desse desenvolvimento, isso também aconteceu aqui no Gama, também obras da Copa do Mundo, né? Para ampliar as vias, nós perdemos mais de 100.000 metros quadrados de área verde. Então, esse tipo de expansão, esse tipo de crescimento é que é preocupante quando a gente vê que ainda nós temos aqui dentro do plano, por exemplo, novos impactos, né? Temos essa nova quadra sudoeste,
tá? Que ela foi, que nós já fizemos uma série de pesquisas com ela, medições, e nós já detectamos que até aumentou 10 graus da temperatura do lugar, porque retirou toda a vegetação existente que era parte de um parque, né? Nós temos também um novo bairro que vai ser construído, né? No lado da ex-estação ferroviária, de mais de 60.000 pessoas, e ainda nós não temos nenhuma ideia de como que vai ser transporte para essas pessoas. Vão continuar usando um carro individual, entrando no eixo monumental? Eu acho que vai ser complicado, tá? Então, para falarmos mudanças climáticas, uso do solo, tem também estratégias, algumas coisas que devem ser feitas, né? Muitas cidades já estão fazendo. Não somos os únicos que estamos aquecendo. Não somos os únicos que estamos expandindo a forma de ocupar o solo desse formato nada sustentável, né? Cidades como Phoenix, Atlanta, Greensboro, todas Estados Unidos, elas realmente têm taxas de aquecimento muito maior que o aquecimento global. E justamente pela forma que elas usam o solo, pela forma de ocupação dos subúrbios, né? Com baixa densidade. Né? Sabendo que nós precisamos, justamente esses lugares que falei são lugares bastante quentes, né? Nós precisamos da umidade. Aqui em Brasília também precisamos, né, que essa umidade fique no espaço, né? Que ela não se evapore tão rápido. Então, nós temos que, como eu falava, que a urbanização, que é essa forma que nós fazemos o urbano, ela entrou recentemente em todos estes discursos ambientales, porque precisou muito dado, precisou que nós tivéssemos o dia, sabe, todos os pesquisadores, né? Até o Dr. Walter mencionou alguns, se juntassem para alertar dos perigos que estamos correndo, né? Então, nós precisamos realmente trabalhar mais com essas políticas públicas, com as existentes ou criar novas, né? E também se pode melhorar os códigos de edificações, o zoneamento, o planejamento, né? E a infraestrutura de transporte, né? Que aqui em Brasília é extremamente preocupante. Tá? Então, nós temos que os fatores que estão influenciando tudo isso são a fragmentação da paisagem, o uso intensivo de energia, a pressão sobre os ecossistemas, porque cada vez que nós fazemos uma nova urbanização, nós estamos avançando no ecossistema. Tá? E a expansão urbana e do consumo. Né? Tudo isso está aliado. Né? Então, nós temos que verificar, temos que trabalhar muito mais a forma de desenvolvimento e da expansão do tecido urbano, né? Esse tem que ser a nossa preocupação. Esta imagem é muito interessante porque a partir da pandemia que tivemos recentemente, se fizeram algumas medições do conteúdo do ar que nós estávamos respirando, né? E a partir disso se chegou a uma série de considerações e as cidades tomaram algumas medidas, né? Aí vocês veem duas imagens, uma quando ainda tinha carros, né, circulando e outra sem carro. Então, vocês veem que a diferença do ar, você consegue ver até a cidade, né? É gritante. Ou seja, nós, tudo isso estamos demonstrando o dia inteiro para que se adoptem medidas para melhorar, né? Então, desgraciadamente, a partir dessa pandemia, é que se estão adoptando, né, uma série de medidas para melhorar esse ar poluído das cidades. Por quê? Porque se descobriu, os pesquisadores se dedicaram a demonstrar que isso afeta diretamente as pessoas. Nós temos uns índices de mortalidade grandes devido ao ar que estamos respirando. Agora não está... Não está avançando. Agora sim. Pulei demais. Então, tem algumas coisas que vão diminuir esse aquecimento urbano, né? Diminuir a temperatura das superfícies, né? Pelos sombreamentos. É até bastante tranquilo o que nós podemos fazer, né? Pelo sombreamento, né?
Para quê? Para aumentar as perdas de calor por evaporação, né? E, consequentemente, diminuir. O que nós temos que diminuir é o armazenamento do calor, e aí influi também a forma urbana, né? A forma como nós estamos construindo isso urbano. Então, uma estratégia, né, obviamente, é aquele verde, né? O verde que nós estamos eliminando pouco a pouco. Tá? Aí tem um esquema feito de uma tese de doutorado de uma colega nossa, tá? Que em 1900 nós tínhamos que o território tinha 90% de verde, em 2007 só 50%, 2030 vamos ter 40%, 2050 25%. Né? Então isso é extremamente preocupante, né? Para vocês, né? Obviamente, né? Nós já não estaremos por aqui, acho, mas vamos trabalhar com isso, né? Arquitetos, urbanistas, né? Que estão estudando a forma de fazer isso. Vamos nos preocupar um pouquinho, né? E dessas estratégias de adaptação, tá? Porque ela tem a ver com adensamento, com a drenagem, com a permeabilidade ao vento, com a distribuição da vegetação. Então, a vegetação realmente é um dos elementos e uma das principais estratégias de adaptação. Tá? Nós, urbanistas, nós não trabalhamos com mitigação. A mitigação é a nível do planeta. O nosso é a adaptação. O que podemos fazer de mudanças do uso do solo, da forma como construímos. Tá? Então, nós teríamos que ter uma rede de infraestrutura verde na cidade. Tá? Incluso porque isso cria o que se chama um efeito oásis, tá? E que vai ser extremamente necessário, como nós já estamos verificando na Europa agora, durante as ondas de calor. Tá? As pessoas não têm para onde, sabe, fugir, né? A não ser que vocês tenham oásis dentro da cidade para diminuir um pouco as ondas de calor, tá? Que são acima de 40. Acima de 40, 45 graus, né? Por 2 ou 3 meses. Então, é realmente assim, extremamente preocupante, né? O que está acontecendo nessa forma que nós adoptamos para morar, o urbano. Tá? No Distrito Federal, na parte do plano, nós temos bastante vegetação, né? Nós temos mais de 5 milhões de árvores, mas como vimos as outras imagens, isso não se reflete em todos os lugares com a mesma intensidade, né? E nós continuamos estudando, né, com o papel dessa vegetação, estamos medindo, né, fazendo uma série de simulações, até com imagens termais é muito fácil reconhecer, né? A imagem termal, né, mostra imediatamente com a cor avermelhada, onde você está tendo uma grande intensidade de calor sendo, sabe, armazenado nos materiais superficiais. E ao contrário, como se vê nas duas fotinhas inferiores, né? Onde tem vegetação, imediatamente a coloração muda. Tá? Nós já não temos Infelizmente, estou online. Não temos esse vermelho intenso. Tá? Nós também estamos fazendo uma série com análise do Landsat, né, do satélite, as temperaturas superficiais do solo. Tá? E somente vemos que elas estão mais verdinhas, mais azuis, menos vermelhas, né? Tá? É próxima dos grandes corpos de água e onde temos vegetação. Tá? Então, mesmo que você não seja especialista, não queira, não tem como negar o que está acontecendo, né? O verde, além de todos esses elementos ambientais que eu falei, climáticos, né? O verde também tem outros papéis. É muito interessante porque cria a atmosfera do lugar, tá? Produz sombra, acelera a velocidade do ar, tá? Lo resfria e nos cria uma atmosfera muito mais agradável, né? Então, nessas mudanças climáticas, um dos elementos que nos cabe muito a nós estudar é o balanço de energia, né? O balanço de energia é porque nós temos muita radiação solar, né, incidente, né? E isso é
é o componente mais alto do balanço de energia. Balanço é o que a gente está medindo, né? Como está se distribuindo isso aí, dentro do urbano que nós construímos, da forma do urbano, da proximidade dos edifícios, dos materiais superficiais, da diminuição do verde, né? Essas são imagens aqui de Brasília também, tá? Por quê? Porque superfícies impermeáveis reduzem a evapotranspiração, tá? Então, é a forma que nós construímos urbanos que nos dá esses resultados, né? Balanço de energia, nós vemos também que mais del 60% desse excedente de radiação, tá? Se perde como calor sensível, mas o resto é todo armazenado dentro do tecido urbano. E dependendo da proximidade dos edifícios, da forma que nós fazemos esse urbano, é que esse calor fica retido e cria as ilhas de calor. Tá? Nós temos, o tempo inteiro estamos medindo em todas partes, né? Nós temos muitos trabalhos, né, produzidos no laboratório. E é muito claro, mesmo que as pessoas, assim, até aquelas que não acreditam, né? Se você mostra, por exemplo, um concreto na sombra, 37 graus, e no sol mais de 50, isso é de Palmas, né? A cidade é muito mais nova que a nossa. Tá? Então, não tem como negar nem que os materiais superficiais, nem a falta da sombra fazem diferença. Tá? E ainda, falando desse balanço de energia, como falei, né, as edificações armazenam, né, justamente toda essa radiação que está incidindo o tempo inteiro. Tá? E com isso aumenta, né, a energia toda absorvida, que depois de um tempo de ser absorvida, ela vai ser devolvida ao ar, né, para que as pessoas usufruam dela ou não. Né? E a forma também como nós fazemos as novas intervenções urbanas. Né? Isto também é Brasília, né? Onde vemos que temos assim, uma arquitetura que não está sendo muito adequada e ainda com escassíssimo verde. Né? Nós vemos esses pontinhos aí onde estão as setas vermelhas, né, como elementos residuais, intersticiais, sabe? Deixando de lado aquelas grandes massas verdes que sempre nós tivemos na nossa cidade e fizeram parte do nosso habitat. Né? Isto também faz parte de outras pesquisas que a gente desenvolve, onde nós, a partir de uma série de simulações com programas específicos, em BIMET, tá? e outros, nós medimos umas obras aqui que nós temos paradigmáticas, né? Os palácios de Niemeyer, e elas todos demonstraram que são bioclimáticos, eles são adequados ao clima. Eles foram feitos na década que não se incorporavam nesses conhecimentos assim, dessa forma que agora trabalhamos, mas eles são absolutamente adequados. Tá? Tanto é que nós conseguimos, nós estamos nas nossas pesquisas, fazemos muitas simulações e medimos, e vocês veem a diferença entre os diferentes materiais superficiais, né? Onde está mais verde, né? Mais azul, mais verde, recebeu, ainda não aqueceu durante o dia, depois o vermelho, quando já espaços todos pavimentados, absolutamente vermelhos. Tá? Então, por isso que temos que trabalhar estratégias de mitigação, de adaptação, para tratar os espaços públicos como espaços de amenidade climática, qualquer um que seja, nós vamos precisar deles. Tá? Porque nós estamos diminuindo a temperatura do planeta. Então, nós vamos precisar, sim, e muito evitar esses extremos e descansar deles. Né? Já tem vários lugares e várias cidades que desenvolvem trabalhos de reabilitação voltados à tutela das grandes áreas livres. Nós temos bons exemplos para verificar. E nós sabemos ainda que os elementos vegetais ainda têm algumas outras funções, né? Na arquitetura, eles, né, como estas arquiteturas lindíssimas do Barragán, né, trazem poesia, boa funcionalidade dos edifícios, assim como a água. A água também tem uma função primordial, umidificar, né, umidificar o ar e ainda agregar sons agradáveis. Tá? Então, incorporar todos os elementos que são tão naturais, água, vegetação, sombra, nesta arquitetura, e neste paralelo onde nós estamos, né? Porque estamos muito próximos do Equador, né? Não estamos longe. Tá? Então tem que ter uma arquitetura mais adequada.
são necessárias, né? E um design saudável, né? Com suas estratégias. Algumas delas nós temos que ver que já estão sendo feitas, onde o pedestre tem como é um ponto focal na cidade, né? Os espaços todos, eles estão abrindo espaço para o pedestre, para deixá-lo ocupar a cidade, né? Os carros estão sendo um pouquinho deixados de lado na ocupação desse grande espaço urbano que deveria ser tomado por uma série de atividades humanas, né? Ou renovações também, reabilitação de áreas degradadas, né? Este exemplo assim, era uma área absolutamente, sabe, inabitável, né? E hoje é um super parque em Nova York, por exemplo, né? Então isso faz parte, isso é o highline de Nova York. O papel da vegetação como parte das estratégias que eu falo de adaptação, né? Os edifícios têm que apresentar espaços seguros, né? Layout menos densos, mais ar fresco, maiores possibilidades de renovação de ar, melhores sistemas de filtragem do ar, da luz, né? Da luz solar especialmente, né? E ter mais interação com o espaço livre, né? Porque esses espaços assim confortáveis, espaços vibrantes que eu chamo daqueles de boa arquitetura, eles permitem umas fortes interações sociais, que também estamos precisando muito, né? Tá? Então, essas ideias do bioclimatismo, né? Elas realmente nos conduzem a ter um espaço mais adequado, com mais qualidade espacial. Tá? E o design também, o design saudável, né? O design que deve utilizar estratégias, né? Estratégias bioclimáticas, que é minha área específica, né? Onde se tem que promover a ventilação natural, a inércia leve, que isso é o que os materiais que nós utilizamos, a forma como utilizamos os materiais, né? Porosidade da massa, por quê? Porque ela tem que deixar passar o ar, ventilar, tá? Não é o ar-condicionado que vai resolver, tem que ser a arquitetura e o urbanismo, né? E temos que ter aberturas que permitam essa ventilação cruzada. Então, são todas estratégias para restringir os ganhos solares, né? Nós temos que ter muitos protetores solares, muitas coberturas duplas, muitos forros ventilados, né? Passeios cobertos e semicobertos, pele dupla também que se chama, né? Cores claras, refletantes e, claro, cobertura vegetal, né? Ou ainda, mesmo que seja uma arquitetura diferente, nós temos que recuar as aberturas para evitar o aquecimento, tá? Então, tem muitas estratégias, né? Porque a cidade, depois da pandemia, foi como um choque também urbano para a forma de uso do solo, né? Apesar de ser tragédia, né? Mas também foi, vamos dizer, salutar nesse sentido, né? Porque, por exemplo, muitas cidades abriram espaço para transformar assim a forma de se locomover, deixando mais espaço para outros modais que não o carro, né? Bicicleta. O pedestre também teve muito mais lugar, né? Como verem nesses. Em outros lugares também já tem, especialmente na Europa, né? Estão todas tomadas as medidas necessárias para proibir o carro. Tá? Em Ámsterdam, na Holanda, os carros movidos a gasolina e a diésel serão proibidos a partir de 2030. Em Madrid, na Espanha, se vai banir o acesso à cidade dos veículos a diésel. Tá? E ainda se dá um prazo para que os de gasolina fabricados antes de 2000 também se atualizem, né? E ainda nós temos restrições em Roma. Em todos os lugares começam as restrições e ainda soluções bastante criativas. Por exemplo, né, os parklets, né, que é uma forma de ocupar, né, estacionamento com atividades. Então, deixar o carro de lado, né, e ocupar o espaço urbano, aquele que era nosso, que foi ocupado pelo carro, né, para atividades humanas, né? E até outras até mais singulares, né? O parque, né? Até escritórios se instalam nas vagas de estacionamento, né? Então, soluções de todo tipo para restringir a circulação de automóveis, né? Então, até a garagem, por exemplo, ela não é uma exigência em muitos países,
em muitas cidades avançadas, e sim, há um limite máximo, né? O mínimo, por exemplo, este grande edifício, não estou falando se a arquitetura é boa ou ruim, mas um grande edifício no centro de Londres, muito recente, tá? Tem 95 pisos e tem 58 vagas de garagem. Por quê? Porque está ao lado de um metrô. Então, não precisa ter os carros estacionados, né? Aquecendo, como fazemos aqui em Brasília, né? Grandes estacionamentos e grandes parques de lata, de lata de automóvel aquecida, né? Então, nós temos que lembrar, né, que o nosso mestre Lúcio Costa, ele fez uma acertada leitura desse sítio onde implantou a capital, tá? Acomodando o projeto à forma existente, tá? Isso é extremamente importante porque lhe dá ao espaço urbano um significado. Então, qual é o desafio que nós vamos enfrentar agora para as cidades? Devolvê-las ao século XX ou reintroduzi-las ao XXI? Muito obrigada. Que ótimo. Terminou certinho no tempinho que a gente tinha. Eu acho que não vai entrar outra mesa, não é possível debate. Como é que é a organização? Pode fazer 2 perguntinhas? Tá, então também. Não, a Tainá está online e ela vai ter uma reunião daqui a pouco. Eu queria botar ela junto só para emendar, e aí ela também participa, e aí ela vai. Que aí ela entra na sequência e a gente. Tá, então vamos ter mais uma palestrinha rápida, né, ainda nesse tema. Acho que está tudo convergindo. E o doutor Walter também tem que sair agora, né? Estamos todos. Tá, aí ele sai e entra a Tainá. Agradeço muito aí a participação, foi muito profícua as suas palavras. Tudo está convergindo, né? Falando de como a gente tem que agir rápido, né? Para essas mudanças climáticas que já estão em curso, né, gente? Então, estamos aguardando a Tainá. Ah, sim. Imagina, ia dar lembrancinha. Já estou por aqui. Não sei se vocês me escutam. Escutamos, mas agora estou lhe vendo. Olá, Tainá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Uma pena não estar presencialmente, queria muito, inclusive me programei, mas houve uma mudança de data e eu não consigo estar com vocês, voltando aos períodos pandêmicos, onde a gente se reunia exclusivamente por Zoom. É uma pena. Bem, quero saudar na figura de Paulo a realização do Fórum Mundial Niemeyer, sem dúvida alguma, um espaço de encontro da sociedade civil, de planejadores urbanos, de arquitetos. Nesse contexto de G20, de construção e consolidação dos nossos passos até a COP30, e, obviamente, desse rearranjo do novo governo, acho que, querendo ou não quero aqui me ater ao debate político, mas nós estamos num contexto onde a presença do Ministério das Cidades, a presença e o retorno de um Ministério do Meio Ambiente antenado às mudanças climáticas é, sem dúvida, um sopro de esperança para o desenvolvimento de melhores práticas no que se refere ao debate urbano e ao debate ambiental. Bem, até muito recentemente, eu estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Clima da cidade do Rio de Janeiro, a primeira mulher negra à frente dessa pasta, a primeira arquiteta à frente dessa pasta. Então, eu tenho aqui um acúmulo, um tanto de angústia, um tanto de realizações, para trocar com vocês sobre o que eu considero como questões fundamentais no que eu venho chamando de nova agenda urbana e ambiental das cidades. E aí, falando um pouco de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa do Brasil. Nós estamos na lista aí das 10 mais. E principalmente no setor de resíduos. Vou falar mais à frente o desafio da gestão de resíduos sólidos, do lixo, da falta de coleta seletiva, enfim, da nossa falta de preparo de relação entre a discussão ambiental, obviamente a discussão climática, e uma melhor gerência dos nossos resíduos e de como a gente vem encarando, principalmente, o acúmulo dos nossos produtos, da nossa produção. Por outro lado, o Brasil inteiro vive uma grande onda de calor, o Rio de Janeiro não está isolado desse debate,
E talvez o final do ano passado, o começo da onda de calor e o atravessamento pelo outono e pelo inverno, nós estamos vendo as grandes chuvas do Rio Grande do Sul, as mudanças são cada vez mais gritantes e inviáveis de sustentar qualquer discurso negacionista que nos não leve a refletir sobre o que fazer com cidades que até 10 anos atrás não sofriam o impacto no tamanho que vem sofrendo nessa escala. E aí eu quero criticar os nossos colegas urbanistas, mas, obviamente, fazendo uma autocrítica. Vocês estão me vendo pela tela, mas eu não sou tão jovem quanto aparento ser, tenho 41 anos, e dentro desses 41 anos, 20 anos dedicados à discussão urbana, principalmente dos territórios mais vulneráveis. E, portanto, por ter essa trajetória, eu, obviamente, sou da leva profissional que consolidou o Estatuto da Cidade, os artigos 82 e 83, e que consolidou a tradicional agenda urbana brasileira de se refletir, de se pensar os grandes centros. E no que a gente errou nesse último ciclo? Se a gente for pensar, desde 1988, o ano constitucional, até os dias de hoje, eu diria para vocês que a gente não conseguiu ainda linkar os desafios do clima, que ficou durante muito tempo na mão ou sendo operado na chave dos grandes ambientalistas, inclusive agradecendo as grandes figuras do debate climático e do debate ambiental brasileiro, mas isso foi totalmente deslocado, desconcertado do discurso, da retórica, da atuação programática dos arquitetos, dos urbanistas e principalmente dos planejadores urbanos. O planejamento urbano nunca levou em conta a necessidade concreta de adaptação e as mudanças climáticas que já estavam em curso há 30, 40 anos atrás e dos debates, não levou em conta os debates dos fóruns climáticos. E aí eu quero falar das COPs, que, obviamente, foram conferências que até então não se apresentam como mudanças robustas do ponto de vista das estratégias globais, coletivas. É muito importante a gente falar do avanço, a diminuição do uso da energia fóssil, a descarbonização. É muito importante a gente falar dos próprios conceitos, né, que foram implementados a partir dessas COPs, conceito de adaptação, conceito de mitigação, a ideia de nós termos coletivamente um limite de 1,5 de temperatura global a não ultrapassar, mas, objetivamente, as nossas cidades não conseguiram assumir e admitir a bandeira climática como grande pulsor e como grande construtor dos seus territórios. E por que eu estou falando tudo isso? A partir do G20, a partir desse encontro na COP Belém, eu acredito muito que o Brasil possa e deva ser protagonista dos novos arranjos urbanos e climáticos. E o que eu estou querendo dizer com isso? A partir da COP 30, na avaliação, pelo menos, das cidades do sul global, ou seja, aquelas que são, na ampla maioria, mais impactadas pelas mudanças do clima, e a grande maioria delas que tem menos recurso, que tem menos instrumentos dentro do capitalismo tradicional para concluir as suas adaptações, ou seja, que tem menos grana para bancar as suas sobrevivências no futuro. E aí não quero dar uma de fatalista do fim do mundo, não é isso. Mas, objetivamente, irá sobreviver melhor às mudanças do clima quem conseguir conter os avanços cruéis da mudança do clima. E isso, sobretudo, depende de planejamento, como nós chegaremos a 2050 e como nós chegaremos a 2100. Eu acho que são intervalos que o novo planejamento urbano precisa dar. Não poderemos mais assumir um entendimento de cidade que, por exemplo, os planos diretores assumem. Pensar uma cidade de 10 em 10 anos, não compreendendo que os próximos ciclos são tão estratégicos quanto o pequeno hiato de 10 anos. E compreendendo que em 10 anos ocorrem mudanças muito profundas, como pandemia, como H1N1,
como as grandes crises sanitárias que nós vivemos e o que todos estamos refletindo agora, as grandes crises das guerras civis ou, no caso, dos conflitos internos da África subsaariana ou os conflitos militarizados das grandes nações, e aí citando Ucrânia, citando Israel e Palestina e todas as outras guerras e entre guerras que nós ainda vamos atravessar, infelizmente. Nesse sentido, 5 grandes pontos, na minha opinião, precisam ser determinantes para o novo planejamento. Esse planejamento urbano, ambiental, climático que é preciso se estabelecer. As dimensões do viver. A agenda do bem-estar social, a agenda do cuidado, a agenda da soberania alimentar, as agendas de proteção do indivíduo e da garantia da vida são determinantes no que resta desse nosso século XXI. E aí, sendo aqui mais transparente ainda, o debate sobre os cinturões verdes, o debate sobre alimentação e soberania alimentar, o combate ao nutricídio, veja, não necessariamente um sujeito de classe média, média alta, se alimenta bem, tem uma boa cesta básica e está fugindo do que a gente chama de nutricídio. A quantidade de ultraprocessados que esse sujeito come cada vez mais por conta da sobrecarga laboral, o aumento de transgênicos e o aumento de agrotóxicos sem regulação no mercado mundial de alimentos faz com que a nossa qualidade de vida diminua e a nossa expectativa de vida diminua cada vez mais, independente da renda do sujeito ou da sujeita. Obviamente, a escassez alimentar para grupos vulneráveis, prioritários, nos anos 70, era muito comum na periferia, nas periferias de um modo geral, ainda existia a natureza dos sítios, dos grandes quintais, dos pequenos roçados. Hoje, um periférico do sul global é totalmente interrompido, descartado na possibilidade de acessar alimento que ele mesmo planta, que ele mesmo colhe, que ele mesmo elabora. Ou seja, nós conseguirmos arranjar que as nossas cidades sejam celeiros alimentares, assim como cidades do norte global já vem pensando. Paris tem uma grande discussão nos seus arrondissements, né, nos seus arredores da grande metrópole, a partir da chave alimentar. Tóquio já vem investindo muito sobre isso, e por que não as grandes periferias do Brasil, por exemplo, não estão trabalhando nessa chave? O quarto limite é a água. Nós temos, talvez, um dos maiores celeiros de aquíferos da América Latina. Posso citar alguns aqui para a gente dialogar, mas nós não temos nenhuma legislação que regulamente, de fato, o uso, o tratamento, o planejamento de longo prazo dessas nossas reservas naturais. Pelo contrário, na última legislação de regulação nacional do saneamento, ficou muito mal parada a ideia das reservas naturais e das nossas reservas aquíferas, o que acende o seguinte alerta: quem não estiver na cadeia produtiva da água a partir de grandes empresas e de grandes conglomerados terá mais dificuldade de acessar água limpa, água tratada. Nós não temos resposta para isso. Ao mesmo tempo que a privatização ou as concessões ampliam a nossa capacidade de explorar reservas naturais aquíferas, nós emperramos num gargalo que é garantir taxas sociais e acesso cada vez mais ampliado para uma sociedade que ainda detém quase que metade da população com algum nível de acesso à água potável, com algum nível de tratamento de esgoto, de dificuldade de acesso ao tratamento de esgoto. Numa terceira chave de preocupação, a qualidade de vida urbana é algo que está diretamente relacionado à mudança do clima. Nós vivemos
recentemente essa onda de calor e que será, na série histórica, mais agressiva no trecho de outono e inverno, sim, fará mais calor e teremos mais chuvas, com um perfil de chuva de verão em pleno outono, em pleno inverno, nesse ano de 2024. E isso faz com que nós tenhamos que perceber como os orçamentos das cidades estão despreparados para lidar com, a resiliência das cidades. Vi com muita preocupação o governador do Rio Grande do Sul falando que não teria recursos disponíveis para realizar a retirada de pessoas em áreas que estão alagadas, que ainda estão inacessíveis via transporte terrestre. Isso me acende o quê? Isso é uma inabilidade do governador? Isso é uma inabilidade do Rio Grande do Sul? Não! Isso é uma falta de reflexão profunda, global, inclusive em âmbito nacional, de que nós teremos que dar cada vez mais orçamento para que as cidades saiam de suas crises, e isso será irreversível. Não é um desastre natural, nós provocamos isso. Isso é uma obsolescência programada da infraestrutura urbana de lidar com as próximas chuvas e com as próximas, portanto, enchentes. E isso precisará ser refletido nos orçamentos públicos e no planejamento da cidade. Então, adaptar as cidades e mitigar os danos causados pela mudança do clima é algo irreversível nesse contexto próximo, já presente, não é futuro, não é futurologia. Nós já estamos vivendo isso no hoje. O Rio de Janeiro passou por isso, São Paulo passou por isso, Salvador passou por isso, e agora as cidades ao redor do Rio Grande do Sul, do interior e da região metropolitana estão passando por isso também. Num quarto elemento, a nossa capacidade de planejar. Eu venho falando de planejamento aqui ao longo da minha conversa inteira, da minha explanação inteira, mas o fato é que o planejamento urbano do Brasil precisa ser refundado. Os planos diretores, em sua maioria, viraram instrumentos cartorários burocratizados de parâmetros urbanísticos para a produção urbana, para o mercado imobiliário. Óbvio, isso é uma função importante, a regulação de parâmetros é algo fundamental para a boa saúde da cidade? Claro que é. Mas nós esvaziamos por completo o debate dos rumos urbanos, que é algo que sempre foi muito caro para os arquitetos, para os urbanistas. Vocês estão aí numa cidade, Brasília, eu não sou muito defensora dos modernistas nem do planejamento urbano modernista, avalio que houve uma exclusão das nossas contradições e do lugar dos mais pobres no planejamento urbano dos modernistas, mas, em que pese, talvez os modernistas tenham sido a última leva de arquitetos e planejadores que se dedicaram com afinco aos melhores desenhos de futuro e aos melhores desenhos de Brasil. E essa escala, essa dimensão, que talvez invada outros setores para além da urbanidade, para além da discussão da arquitetura em si, como instrumento, ou para além, obviamente, da discussão urbana, faz com que a gente reflita a condição do trabalho, a condição do trabalhador, o que é lazer, o que é bem viver, o que é bem-estar social. E por que eu estou falando dessa dimensão que é quase fora da prancheta e numa discussão não subjetiva, mas numa cosmogonia de viver bem, de pensar a globalidade do indivíduo e quais fatores inserem e comportam a formação de um indivíduo. Nós estamos falando das principais crises do mundo hoje. Estamos falando de adoecimento mental, nós estamos falando da qualidade do equipamento moradia, que a gente precisa refletir cada vez mais, e nós precisamos cada vez mais discutir aonde nós vamos e iremos morar. Vamos voltar a investir nos grandes centros urbanos ou vamos investir no modelo de periferia com qualidade de vida, assim como o novo urbanismo norte-americano fez? Vamos investir em cidades esponjas, em cidades com uma arborização mais robusta, assim como a professora que me antecedeu
demonstrou, nós vamos assumir as soluções arquitetônicas e urbanistas na chave da adaptação climática como prioridade do novo planejamento urbano. Nós vamos definir os novos bairros e os novos tipos de bairros, inclusive demolindo alguns parâmetros e alguns modelos de moradia e de urbanização que não deram certo. A Alemanha, Berlim, enfrentou isso com os grandes condomínios habitacionais. Chile também enfrenta a rediscussão da sua qualidade de moradia. O Brasil não vai rediscutir o seu modelo. Acho que é fundamental garantir isso no longo prazo. Para onde as cidades brasileiras vão? Para onde as cidades brasileiras, fundamentalmente, precisam e deveriam ir? À luz da diminuição da desigualdade, à luz da erradicação da pobreza e à luz da melhor qualidade de vida que a gente deseja e que a gente deixou de projetar e refletir. E como último item, encerrando a minha fala aqui, como é que o planejador urbano e a política pública, e de política eu entendo bem, porque parlamentar sou, e entrei no parlamento justamente para fazer a disputa urbana com mais voz, com mais tribuna e com mais legitimidade, por conta do seguinte: a política institucional, a discussão de cidade, que de fato é a definidora dos rumos urbanos, está totalmente deslocada hoje da participação dos arquitetos e urbanistas e da formulação dos grandes formuladores. Nos anos 60, nos anos 50, o avô de Paulo era recebido pelos presidentes, era recebido pelos governadores, nos atendiam, nós escrevíamos cartas e nós definíamos desde o aterro do Flamengo, onde será a nova esplanada do poder, até tantas outras questões que são profundamente entranhadas na vida da população. O que eu acho que nós poderíamos fazer e nós deveríamos nos empenhar mais? Que as nossas entidades, que as nossas associações façam mais advocacy público da função do arquiteto e da necessidade de nós planejarmos o nosso futuro. Porque não haverá futuro com qualidade de vida, com bem-estar social, com boas cidades, se o planejador urbano, se o arquiteto urbanista não estiver inserido, não for centro das discussões do G20, da COP30 e, obviamente, dos rumos do Brasil. Obrigada demais, queridos. Quero reforçar aqui a minha pena de não estar aí acompanhando as discussões e fico aqui à disposição em outros momentos. Eu acho que essa mesa, então, encerra. Obrigado, Tainá. Estamos aqui ouvindo você, sempre muito aguerrida com a causa. Sem dúvida nenhuma, eu acho que alguma das soluções, né, a professora Marta e o Dr. Walter trouxeram, mas são soluções justamente para cidades que já estão construídas. O desafio é esse. Uma coisa é você tirar do zero, é você poder desenhar uma Palmas de novo, né, que é da nossa geração, né, de urbanistas. Outra coisa é você trabalhar com cidades adensadas, já construídas, um plano piloto que é tombado, que você não consegue. Eu sei que há uma discussão em colocar árvores, né, dentro do plano piloto, mas o tombamento critica, enfim, até que ponto a gente tem que continuar preservando esse tombamento histórico, cultural, importantíssimo, e vamos deixar, de repente, de dar um pouquinho mais de qualidade, né? Eu queria saber se podemos, então, abrir alguma pergunta, alguém gostaria de fazer algum comentário, Vicente, Graciete, nossos especialistas da plateia, vão ficar calados os alunos. Estão todos satisfeitos? Graciete, eu sabia que Graciete não ia nos deixar. Eu quero agradecer. Ela vai falar? Tem uma perguntinha aqui, ou um comentário. Inicialmente, em nome do CAU-BR, eu gostaria de agradecer à professora Marta Romero, ao Paulo, à nossa querida Tainá de Paula, lá do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de enfatizar a fala da professora Marta Romero, que foi pontual, de que nós precisamos criar essas estratégias de arborização, porque elas podem ser feitas, mesmo no plano piloto tombado,
nós podemos arborizar mais. Por exemplo, agora na esplanada dos ministérios, estão tirando uma parte de grama para colocar uma calçada. No meu ponto de vista, essa calçada ela não precisava ser tão extensa, né? Mas, bom, enfim, mas eu sou totalmente a favor da arborização. As nossas cidades precisam de mais árvores, e é possível. São coisas simples. Um plano de arborização urbana numa cidade hoje, por exemplo, como Roraima, lá, Boa Vista, eu estou literalmente acima da linha do Equador, e a nossa cidade é muito quente, e todo dia a gente vê as pessoas mesmo cortando as árvores, porque dá muito trabalho de limpar as folhas. Então, eu parabenizo mais uma vez a fala da professora Romero, Marta Romero, que é a nossa professora titular da UNB, na área de sustentabilidade. Ela já está aposentada, mas continua fazendo seus trabalhos com os seus alunos, uma professora muito potente e muito construtiva, e é um exemplo para nós na UNB. Muito obrigada. Encerramos? Sim, eu quero agradecer a presença de vocês. O nosso tempo está um pouquinho alinhado agora. A gente faz as perguntas depois novamente. Eu queria aproveitar para comunicar, né, que na banca ali fora tem 2 livros dela. Então, quem se entema pelo tema climatologia pode ir lá para ter acesso. Então, obrigada mais uma vez pela participação de vocês.